fazer maravilhas. Sou o Senhor, o Deus Jeová. Quero fazer maravilhas. Sem duvidar, chegue no altar. Quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar para te purificar. No meio de vós, quero fazer maravilhas. Enviarei brasas do altar. Os teus inimigos e vires cavalos e carros e povo maior em número do que tu. Não os temerás, pois o Senhor teu Deus, que te fez sair da terra do Egito, está contigo. Quando vos achegardes à peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo e dir-lhe-á: ouvi, ó Israel, hoje vos achegais à peleja contra os vossos inimigos, que não desfaleça o vosso coração, não tenhais medo, não tremais, nem vos aterrorizeis diante deles, pois o Senhor, vosso Deus, é quem vai convosco a pelejar por vós contra os vossos inimigos para vos salvar. Os oficiais falarão ao povo dizendo: qual homem que edificou casa nova e ainda não a consagrou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a consagre. Qual o homem que plantou uma vinha e ainda não a desfrutou? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outrem a desfrute. Qual o homem que está desposado com alguma mulher? Qual o homem que está desposado com alguma mulher? Aqui está falando sobre os noivos. Então seria, nos dias de hoje, qual o homem que está noivo de alguma mulher e ainda não? Vá, torne-se para casa para que não morra na peleja e outro homem a receba. E continuarão os oficiais a falar ao povo dizendo: qual o homem medroso e de coração tímido? Vá, torne-se para casa, para que o coração de seus irmãos se não derreta como o seu coração. Quando os oficiais tiverem falado ao povo, designarão os capitães dos exércitos para a dianteira do povo. Quando te aproximares de alguma cidade para pelejar contra ela, oferecer-lhes a paz. Se a sua resposta é de paz e te abrires as portas, todo o povo que nela se achar será sujeito a trabalhos forçados e te servirá. Porém, se ela não fizer paz contigo, mas se te fizer guerra, então a sitiarás. E o Senhor teu Deus a dará na tua mão, e todos do sexo masculino que houver nela passarás ao fio da espada. Mas as mulheres e as crianças e os animais e tudo que houver na cidade, todo o seu despojo tomará para ti, e desfrutarás o despojo dos inimigos, e o Senhor teu Deus te deu. Vamos ler agora a palavra de Deus em Efésios, capítulo 6, e o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Apocalipse capítulo 21 e o versículo 7 e também o versículo 8. Apocalipse capítulo 21, versículo 7 e 8. Vai dando glória a Deus aí, irmão. Vai glorificando o Senhor. Comece, se não começou ainda, e se já começou, continue glorificando o Senhor. Apocalipse 21, versos 7 e 8. O vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus, e ele me será filho. Quanto, porém, eu repeti aqui o verso 7, o vencedor herdará estas coisas, e eu lhe serei Deus.
e ele me será filho. Quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Amém. Glória a Deus. Pai Celeste, eu te agradeço pela tua palavra. Continua a falar conosco, Senhor, da mesma forma que o Senhor falou, da mesma forma e mais ainda, Senhor, de forma mais intensa de como o Senhor operou no primeiro culto desta noite, Senhor, neste segundo culto. Continua agindo de uma forma maravilhosa conosco. Amém. Amém. Glórias a Deus. Meus amados, a palavra de Deus aqui está nos falando a respeito das leis da guerra. Deus é o Deus da paz e Deus também é o Deus da guerra. Deus, quando criou, vou repetir alguma coisa que repeti no primeiro culto, porque alguns não estavam me escutando, quem sabe alguém na internet também não estava escutando. A palavra de Deus nos diz que Deus criou o bem, e quando que Deus criou o bem, automaticamente criou o mal, porque o mal é inexistência ou ausência do bem. Quando Deus diz que alguma coisa é certa, se alguém não faz o que Deus diz que é certo, logicamente estará fazendo o que é errado. E se aquilo que Deus diz que é certo ou bem, logicamente também aquilo que Deus diz que é errado é o mal. Então, automaticamente, ao Deus criar o bem, ele criou o mal. Ao Deus criar a luz, existe a ausência de luz, as trevas. Então, sempre que Deus cria alguma coisa que tem valor ético, que tem algum valor de bem ou mal, automaticamente está criado o mal e o bem. E a palavra de Deus diz então que quando existe o mal e o bem, logicamente existe uma guerra. Quando há luz e trevas, há uma guerra entre os dois. Você nunca vai ver ao mesmo tempo, no mesmo ambiente, luz e trevas. Uma coisa não suporta a outra, uma coisa é contraditória a outra. Não se pode ter ao mesmo tempo luz e treva. E assim também não se pode ter ao mesmo tempo mal e bem. Jesus falou também a respeito do ser humano que uma árvore não pode dar frutos bons e frutos maus. Uma fonte não pode ao mesmo tempo ela produzir água boa e água má, água doce e água amarga. A palavra de Deus então é cheia disto. Por isso então que Deus, ao mesmo tempo que é o Deus de paz, ao mesmo tempo que a Bíblia Sagrada nos fala que Jesus é o príncipe da paz, o próprio Senhor Jesus disse: eu não vim trazer paz à terra, mas vim trazer espada, porque ele veio dividir inclusive família. Se numa família uns querem o bem, outros querem o mal, aquela família estará dividida pela escolha que Deus propõe. Então Deus é o príncipe da paz, mas Deus também é o Senhor dos exércitos. O Senhor dos exércitos é o seu nome, diz a palavra do Senhor. E a palavra de Deus aqui está falando tanto de guerra quanto de paz. Deus está falando de guerra, mas ele está também dizendo como que o povo poderia propor a paz. E antes da guerra, deveria propor a paz às nações que fossem inimigas do povo de Deus. Mas quando as nações não quisessem a paz, então seria travada a guerra. E a palavra de Deus aqui então está nos trazendo o enfoque de Deus em relação àquilo que era o povo de Deus no Antigo Testamento, o povo de Israel. Mas quando chegamos no Novo Testamento, nós vemos também que Deus continua falando de paz e de guerra. E vemos aqui agora que Deus está dizendo em Efésios capítulo 6, versículo 12, que agora a nossa guerra não é uma guerra no mundo físico, não é uma guerra de canhões, de metralhadora, não é uma guerra de exércitos físicos, de soldados fardados com coturnos. A nossa guerra agora é uma guerra no mundo espiritual, e diz a palavra, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados. Por que a Bíblia Sagrada traz o povo de Israel e traz coisas materiais do Antigo Testamento? A própria palavra de Deus responde. Quando Paulo escreveu aos Colossenses, ele explica para eles dizendo que
as coisas lá do Antigo Testamento são sombra, são uma representação das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. Então, as leis da guerra do Antigo Testamento são sombras para as leis da guerra no Novo Testamento. O mesmo Deus que estabelece a guerra e a paz no Antigo Testamento, Ele estabelece a guerra e a paz no Novo Testamento. O mesmo Deus que lá no Novo Testamento diz para o povo de Israel: se vocês querem a paz, vocês têm que fazer a guerra. Deus está dizendo para nós hoje: se você quer paz, você tem que fazer guerra. É impossível você viver uma vida em paz se não tiver antes guerra. É impossível você ter uma vida de tranquilidade na tua família se você não travar uma guerra para que você depois usufrua a paz. Se você quer paz no teu serviço, antes você tem que travar a guerra. Se você quer paz na tua vida ministerial, você tem que travar guerra intensa. A guerra, ela produz a paz. A Bíblia Sagrada diz que quando o povo sitiasse uma cidade, era o poder bélico do povo de Israel que poderia fazer com que o inimigo aceitasse fazer a paz. Se o inimigo não visse a disposição de guerra no povo de Israel, ele certamente não faria a paz. Por isso a palavra de Deus está nos dizendo em Apocalipse, no capítulo 21 e no versículo 8, que Deus, Ele vai herdar, ou melhor, Deus vai dar a sua herança para aqueles que vencerem. Diz a palavra de Deus: o vencedor herdará estas coisas. A salvação, portanto, é para quem guerreou. Veja bem, a paz de Deus aqui na terra vem depois da guerra, e a paz de Deus eternamente que iremos gozar, ela também virá como resultado de uma guerra. Então toda a paz, ela é fruto de uma guerra que a precede, ou é fruto da força bélica que alguém tem, que faz com que o outro não guerreie contra ele. Assim é a lei da guerra, assim é a guerra entre os homens. Os romanos já diziam isto: se você quer a paz, prepare-se para a guerra. Existia até um brocardo latino dizendo isto. Então, o mesmo que os homens dizem, que os homens pensam, Deus também fala. A questão de guerra é a existência do bem e do mal. Enquanto existir bem e mal, vai existir guerra. É impossível existir bem e mal sem que exista guerra. E este é o objetivo cósmico da igreja. A palavra de Deus diz-nos que o Senhor Deus vai usar a própria igreja para julgar o mal do mundo, e o mal então vai ser condenado. Por esta razão, diz a palavra de Deus, quando houver novos céus e nova terra, não haverá morte, não haverá choro, não haverá dor. Por quê? Porque o mal vai ter sido condenado, e aqueles que herdarem depois da segunda morte, herdar esta segunda terra, esses novos céus que vão ser feitos, estas pessoas são pessoas que venceram o mal, que rejeitaram o mal, que disseram não para o mal, que vivendo em uma vida carnal, em um corpo físico, em um corpo material, conseguiram dizer não para o mal. Este é o objetivo de Deus ter criado a igreja. Por isso que existe igreja, por isso que existe humanidade, por isso que existe salvação, por isso que existe Jesus, por isso que existe Jesus como homem, como Cristo, por isso que existe a igreja, por isso que nós estamos aqui nesta noite, porque existe o bem e existe o mal, e estamos nesta guerra, e esta guerra vai até o momento, diz a palavra de Deus, em que todas as coisas forem sujeitas a Jesus. E diz a Bíblia que quando todas as coisas forem sujeitas a Jesus, Ele sujeitará todas as coisas ao Pai. E este é o objetivo da igreja, é o fim desta guerra entre o bem e o mal, é o mal ser destruído, é o mal ser aniquilado, é o mal ser condenado. Mas estamos nesta guerra. O normal da nossa igreja é guerra, o normal do crente é guerra, o normal do povo de Israel é guerra,
O povo de Israel, desde a antiguidade até o dia de hoje, é o povo que mais fez guerra. Você pergunte para um judeu se ele quer a guerra, ele vai dizer: eu não quero a guerra. Mas nenhum outro estado no mundo é tão atacado quanto o estado de Israel. Nenhum outro estado no mundo, tantos mísseis são jogados contra eles como o estado de Israel. A cada dia, a cada semana, mísseis estão caindo em Israel. E Israel está dizendo: eu não quero guerra, eu não quero guerra, eu quero paz. Mas os mísseis estão sendo jogados. Mas quando um míssil é jogado em Israel, outro míssil sai de Israel para derrubar aquele míssil que é lançado. Desde aquele tempo, Israel sabe que Jeová é o Senhor dos exércitos. Israel sabe que Jeová é o Senhor da guerra, e se eles são o povo de Deus como nação, eles têm que estar preparados para a guerra. Assim é a lei da guerra, assim é a lei da guerra do bem e do mal. E agora chega a igreja, o Senhor Jesus estabelece a sua igreja, não mais uma nação como é o estado de Israel, mas um povo de todas as nações, de todas as raças, de todas as línguas, de todas as cores, de todas as nações, de todos os continentes, de todos os rincões da terra. Deus chama uma nação que Ele não chama nem de Brasil, nem de Estados Unidos, nem de Alemanha. Deus dá um nome para a sua nação. O nome da nação de Deus é a nação santa. Nação santa, nação santa, porque Ele é santo. Lá no céu, lá na glória, os anjos dizem sempre, eternamente: santo, 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 santo é o Senhor. Aleluia! E porque Ele é santo, Ele cria então uma nação santa. E essa nação santa, que tem como sombra Israel, no mundo físico, tem a nação de Israel como sombra desta nação que existe no mundo espiritual, chamado nação santa, formada da igreja do Senhor Jesus Cristo. Esta nação santa também está em guerra. E ela está em guerra constantemente. E temos que entender isto. Você pensa um pouquinho, meu irmão. Imagine que se você estivesse em uma cidade em que todos os dias, ou pelo menos todas as semanas, mísseis são lançados sobre a sua cidade. O que você faria? Eu acho que a maior parte das pessoas, a maior parte dos brasileiros diria assim: eu vou me mudar de cidade. Eu vou sair daqui. Eu não vou ficar aqui. Mas o povo de Israel está ali, cercado de todos os lados por inimigos. O povo de Israel está ao alcance dos mísseis do Irã. O povo de Israel está ao alcance dos mísseis da Síria. O povo de Israel está ao alcance dos mísseis do Egito. O povo de Israel está ao alcance dos tiros da Jordânia. O povo de Israel está ao alcance dos tiros dos mísseis do Hezbollah, dos palestinos ali da faixa de Gaza. O povo de Israel está cercado de inimigos, mas pergunta para aquele judeu se ele quer sair de lá. Ele diz: não, esta aqui é a minha terra. Ele vai bater no peito e vai dizer: eu sou judeu, pode mandar quantos mísseis quiserem, nós vamos nos defender. Nós estamos aqui porque esta terra é nossa. Esta tem que ser a atitude da igreja. Nós temos que entender que estamos em uma guerra. Nós temos que entender que o diabo tem ódio de nós. Nós temos que entender que o inimigo tem ódio de nós. Ele pode estar nos atacando todos os dias. Nós vamos dizer: este é o normal da igreja. Este é o normal da igreja. Estamos em guerra. Enquanto existir mal, a igreja está em guerra. Então, meu irmão, se você quer ser crente, se você quer fazer parte desta nação que Deus chama de nação santa, você tem que ser como um judeu. No mundo espiritual, você tem que ser como um judeu no mundo material. É uma correlação de verdades, é uma sombra. Repito, Israel é uma sombra daquilo que é a igreja. Se você
quer ser crente, se você quer ir para o céu, se você quer fazer parte da nação de Deus, você tem que estar preparado para a guerra. Aleluia, glória a Deus. Diga assim: a guerra é o nosso normal. Diga assim: a guerra é o nosso normal. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus. Agora, meus irmãos, se você chegar lá no estado de Israel, você vai encontrar pessoas que não são favoráveis à guerra. Lá, Israel é dividido em duas alas. Existem duas alas, não vou falar o nome de partidos aqui. Israel tem muitos partidos políticos, mas lá é Israel, a política de Israel é dividida basicamente em duas alas. A ala que prega a entrega dos territórios para os inimigos. A ala que diz o seguinte: olha, nós temos, para ter paz, nós temos que entregar os nossos territórios para os palestinos. Nós não podemos mais conquistar nada, não podemos fazer nenhum assentamento de colonos, não podemos conquistar o deserto, nós temos que ficar aqui encolhidos, escondidos. Mas existe uma outra ala, e o primeiro-ministro de Israel, ele faz parte dessa outra ala. Ele diz: não, se nós nos encolhermos, o inimigo vai avançar. Nós temos que estar constantemente prontos para a guerra. Nós temos que entender que o nosso inimigo vai ser sempre inimigo, quer nós entreguemos para eles as nossas terras, quer não. Não é isto que faz deles nosso inimigo. O que faz deles nosso inimigo é que eles não aceitam a nossa existência. Se você chegar lá na faixa de Gaza e perguntar para um guerrilheiro do Hamas, perguntar-lhe: você aceita que Israel existe? Eles vão dizer: não, nós não aceitamos que Israel exista. Israel tem que ser riscado do mapa. Se você chegar lá para os líderes da Revolução Islâmica no Irã e perguntar para eles: escuta, se Israel entregar alguma coisa, vocês vão ficar amigos de Israel? Eles vão dizer: não, Israel não pode existir. É isto, meus irmãos, isto que acontece no mundo físico, é o que acontece no mundo espiritual. Não adianta querer fazer acordo de paz com o mundo, não adianta querer fazer acordo de paz com Satanás, não, aleluia, não, olha o que a Bíblia Sagrada diz, olha como era a paz que Deus havia proposto. Deus disse assim: olha, quando vocês chegarem em uma cidade, vocês vão propor a paz. Mas como é a paz? Como é a paz que Deus falou para Israel propor? Deus disse: olha, a paz que vocês vão propor é assim. A paz que vocês vão propor é o seguinte: vocês vão fazer paz conosco, mas vocês vão servir a nós. Vocês vão servir a nós. Esta é a paz que nós aceitamos fazer com vocês. Vocês vão nos servir. Mas Deus continua falando a sua palavra. Deus disse assim: mas isto é para as cidades de longe, para as cidades na terra que eu conquistei, para os povos que estão na terra de Israel, para os povos que querem impedir vocês de receberem a terra que é de vocês. Aí não tem paz, aí vocês vão exterminar, vocês vão acabar completamente. Diz assim a palavra de Deus, versículo 16: porém, das cidades destas nações que o Senhor teu Deus te dá em herança, não deixarás com vida tudo o que tem fôlego. Antes, como te ordenou o Senhor teu Deus, destruí-las totalmente: os heteus, os amorreus, os cananeus, os fariseus, os heveus e os jebuseus. Olha só como é que Deus dividiu dois tipos de perigo que Israel iria sofrer. Preste atenção. Primeiro, Deus diz assim: olha, tem os inimigos que eles
se ficarem na terra, vão impedir que vocês tenham a terra que eu prometi para vocês. Mas existem os outros inimigos que estão fora da terra. Ou seja, eles existirem ou não, isto não impede que vocês tenham a terra. Então, estes inimigos que não impedem que vocês tenham a terra, que vocês herdem a minha herança, então estes inimigos vocês não vão destruir, vocês só vão dominá-los e vocês vão viver do despojo deles. O despojo deles, o que vocês conseguirem nessas conquistas, vai ser para vocês. Inclusive Deus diz, não li aqui porque as horas correm bastante, Deus disse, quando vocês sitiarem estas cidades, vocês não vão colher, não vão cortar as árvores frutíferas, porque vocês não estão lutando contra árvores, vocês